Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos um tema bem delicioso para trabalhar, que é o tema da improbidade administrativa. É uma delícia falar de improbidade administrativa. É, Na verdade, assim, ela foi mais legal, mas ainda tem o seu charme, ok? Nós vamos falar então da nossa querida improbidade administrativa. Gente, a improbidade administrativa, vai, vai. A improbidade administrativa, ela tem previsão, ela decorre de previsão na Constituição Federal. Tá? A gente vai ver, então temos uma previsão lá. A improbidade administrativa, esta lei, ela veio assim, bem numa situação específica, porque nós tínhamos um- uma ideia de que grandes políticos e pessoas com recursos financeiros mais elevados, eles não sofriam punições. Mas a Constituição ela trazia essa questão de moralidade, de tratar a coisa pública com a moral, com boa fé, com honestidade. E aí cunhou-se o termo improbidade, que decorre da improbidade. Significa aí uma desonestidade, uma falsidade, uma desonradez e também uma forma de corrupção. Os doutrinadores costumam dizer que seria uma imoralidade qualificada pela lei. Que sim, eu tenho o princípio da imoralidade, mas aí eu venho uma lei e tipifica, ela qualifica, ela traz de forma expressa essa imoralidade. E aí, como essas pessoas de maiores recursos, elas não eram responsabilizadas e as pessoas tinham uma sensação de impunidade muito grande, em 92 veio então a lei 8429 de 92, decorrendo lá do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, estabelecendo regras para estes servidores, estes agentes públicos que, que utilizassem de forma indevida a coisa pública. E aí ela foi conhecida, ela chamada por muito tempo, de Lei do Colarinho Branco. Mas ela é mais conhecida como a nossa querida LIA, Lei de Improbidade Administrativa, que decorre especialmente ali de uma violação à moralidade. Ele é imoral, ele é ilegal. A professora Fernanda Marinella, ela traz um conceito bem interessante do que é improbidade administrativa. A professora Fernanda Marinella, ela diz que improbidade administrativa é um designativo técnico ou a forma técnica de se falar em corrupção administrativa. Lei 8429 de 92. Então, a improbidade prevista na Lei 8429 de 92 seria um termo técnico de eu falar em corrupção administrativa. Diz ela. Ela diz também que a improbidade ela promove o desvirtuamento da função pública e o desrespeito à ordem jurídica. Porque você vai ter improbidade quando você, é, como um agente público devendo defender a coisa pública, você desfaz dela, você viola as regras sobre a coisa pública. E aí ela pode se revelar como um enriquecimento ilícito, um prejuízo ao erário, um exercício nocivo, da função pública, pode ocorrer como tráfico de influência, porque ela vai caracterizar o desprestígio de uma maioria em benefício de uma minoria. Eu vou contar uma situação para vocês, um caso que aconteceu no escritório. Olha que interessante. Não vai pegar minha caneta aqui. Eu vou tirar só um minutinho, só para contar. Eu vou ter que desenhar para vocês verem o caso. O que significa esse desprestígio de uma maioria em benefício de uma minoria? Lá numa determinada cidadezinha, tinha lá a cidade,
E aí tinha uma rua. Tinha uma rua. Digamos que aqui era a cidade, tinha essa rua. Tá, a cidadezinha. E aqui, gente, tinham produtores. E eles usavam essa rua aqui para escoamento de produção. Para escoamento de produção. Ou seja, tinha colheita lá de milho, colheita de soja, eles usavam para levar lá para a cidade e para as outras cidades. O prefeito dessa cidade tinha, na verdade, era um parente dele, tinha uma entradinha aqui e aqui tinha uma chácara dele. Tinha uma chácara. E aí um dia o prefeito manda o caminhão da prefeitura carregado com brita e despeja a brita aqui, porque era uma rua de terra, tá? E aí despejou a brita aqui. E aí, gente, o que vocês acham que aconteceu com esse prefeito que mandou o caminhão de brita botar a brita aqui? Respondeu por improbidade administrativa. O que ele estava fazendo? O desprestígio de uma maioria em benefício de uma minoria. Ele estava colocando um material público, uma brita pública, um caminhão da prefeitura, aqui, num terreno privado, para uma só pessoa ser beneficiária. Ele, né, podia ter. Eu brinco, né? Isso é uma brincadeira que eu digo que ele podia ter disfarçado, ele podia ter colocado em tudo, e aí, caiu um pouco aqui, né? Ficava menos feio. Mas ele colocou só ali. Claro que respondeu por improbidade administrativa, gente. Improbidade administrativa, por quê? Porque eu estava beneficiando uma minoria, em desfavor de uma maioria que precisava fazer escoamento da produção. Então, pode haver caracterizada a improbidade administrativa. Então, esse é o conceito trazido aí pela professora Fernanda Marinello. A improbidade administrativa, gente, ela vem lá da Constituição Federal. E ela tem uma série de formas em que ela aparece na Constituição. Ela vai aparecer lá no artigo 14, parágrafo 9º, que traz outras possíveis causas de inelegibilidade e uma condenação por improbidade administrativa que foi praticada no período eleitoral pode gerar inelegibilidade. Então, ela está prevista também no período eleitoral. Ela tem característica, lá no artigo 15, inciso 5, porque ela é uma hipótese de suspensão de direitos políticos. Opa. Cassação não, que não existe mais cassação. Vou colocar ali que não tem mais. Vai, computador. Não tem mais cassação. Lá no artigo 15, inciso 5, ele vai dizer: ocorre a suspensão dos direitos políticos pela, e aí lá no inciso 5, a condenação transitada de julgado por ato de improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa pode gerar uma... Olha, não consigo fazer. Tá, paga então, porque não tem mais cassação. Só tem suspensão. Então, pode gerar a suspensão dos direitos políticos. A pessoa fica sem direito de votar e ser votada. Então, gera a suspensão dos direitos políticos. O artigo 85 também, 5, traz os crimes de responsabilidade do presidente da República e especificamente, lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, a gente tem a previsão da improbidade administrativa. Diz o artigo 37, parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, vejam que o artigo 37 ele traz a previsão da improbidade administrativa na Constituição, mas ele remete à edição de lei. Ele diz, na forma e gradação previstas em lei. E aí, qual foi a lei? A Lei 8429. Essa aqui é a nossa leizinha, a nossa LIA, Lei de Improbidade Administrativa, que veio regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. E aí, a gente vai passar agora a trabalhar a Lei 8429. Mas antes,
Quando foi editada a lei, quando foi editada a lei, é, foram apresentadas algumas controvérsias, dizendo, ah, a lei de improbidade administrativa, ela é inconstitucional porque ela tem um vício formal. Foi proposta e discutida lá na ADI 2182. O que seria um vício formal? Gente, vocês vão estudar isso lá no Constitucional, tá? Direito Constitucional, vocês vão estudar isso. Porque quando você vai falar em lei, vocês vão aprender que toda lei tem um rito lá no Congresso Nacional, tá? Tem que observar esse rito. Primeiro ele vai para, depende de onde ele inicia, mas vamos supor que essa lei começou na Câmara dos Deputados, aí era chamada de casa iniciadora, ela propôs o projeto, ela aprovou. Uma vez aprovado na Câmara dos Deputados, foi enviado para o Senado. O Senado, nesse caso, era chamado de casa revisora. Não se atentem a isso, que vocês vão aprender certinho o que é, tá? Aí o Senado recebeu, fez várias emendas, e aí o que acontece? Como ele fez emendas, ele tinha que ter devolvido. A alegação nessa ADI é que tinha que ter devolvido. Só que ele não devolveu. Ele enviou diretamente para o presidente sancionar. E aí entraram com essa daí dizendo, não, tá errado, tinha que ter devolvido. O STF, quando julgou esta ADI, o STF, ele disse, não, as emendas que foram feitas no Senado eram meramente formais, elas não alteraram o texto, portanto, não precisava voltar e o caminho foi correto, portanto, não tem inconstitucionalidade formal, tá? Então, não tem. Tá tudo certo com a lei. Esta DIN também tratou de uma inconstitucionalidade material. O que seria uma inconstitucionalidade material? Vocês vão também no Constitucional tratar disso. Lá na Constituição Federal, vocês vão encontrar que a Constituição ela estabelece competências e ela reparte essas competências. Ela diz: a competência X é da União, a competência Y é do Estado, a competência outra é do município ou do Distrito Federal. Então a Constituição divide. Eles disseram que quando foi feita a Lei 8429, a União, ao editar a lei, ela regulamentou matérias que ela não deveria regulamentar, que era de outros. Tá? Então, ela não poderia ter feito isso e, portanto, seria inconstitucional. O STF, também analisando isso, ele disse, não tem nada de irregular. A lei 8429 é uma lei geral sobre improbidade administrativa e ela traz regras gerais, então tá tudo certo, também não tem inconstitucionalidade material, não tem. Então tá tudo certo com ela. E aí veio a questão, tá, mas ela é uma lei de âmbito nacional ou de âmbito federal? Qual que é a diferença? Quando eu digo que uma lei é de âmbito nacional, aplica a todos os entes. Todos os entes. União, estados, Distrito Federal, municípios, particulares, todo mundo. Quando eu digo que uma lei é federal, ela se aplica à União e aos entes vinculados à União. E aí eles queriam dizer, tá, e a lei de improbidade administrativa, então, aplica só os entes federais que aplicam. Estados e municípios não precisam cumprir. Daí vem o STF, mas não, ela é uma lei de âmbito nacional e todo mundo tem que observar e cumprir ela. Então, estados, municípios, Distrito Federal também. Então, é uma lei de âmbito nacional. A outra controvérsia, a outra situação é o ato de improbidade administrativa, ele possui natureza civil, penal ou administrativa? Ai, ai. E agora? Civil, penal ou administrativa? Bom, uma fica fácil de resolver. Por quê? Eu vou lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, e lá no finalzinho do artigo 37, parágrafo 4º, diz o quê? Lá no finalzinho,
do 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele diz assim: sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Se é sem prejuízo do penal, quer dizer que ele não é, que a improbidade administrativa não é penal. Não, eu não posso dizer crime de improbidade administrativa. A própria Constituição já disse que não é crime, tá? Porque ele diz sem prejuízo das sanções penais. Então, tem o penal também. Então, não é penal. Também, aí a questão era, é a civil ou é administrativa? Se eu considero que a lei é de âmbito federal, eu posso dizer que ela é administrativa, porque ela tem uma sanção interna, que também não é isso a improbidade administrativa. Porque lá na lei 8.112 de 90, que é a lei, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, fala que a responsabilidade, fala de responsabilidade administrativa. E a improbidade administrativa não é um ilícito administrativo. Ela é um ilícito que ela tem natureza civil. Então, quando vai propor uma ação de improbidade administrativa, esta ação vai ser proposta no juízo civil. Quando vocês estudarem lá penal, civil, vai ficar bem claro para vocês. Mas gravem que improbidade administrativa vai ser proposta, a ação de improbidade vai ser proposta na, é, no juiz civil, tá? Ela é um ilícito de natureza civil. Não é crime, não é administrativo, é civil, tá? Tem natureza civil. Certo? Então, próprio STF entendeu que são ilícitos de natureza civil e não tem foro privilegiado. Por quê? Porque é civil. O foro privilegiado é para o penal. Como a improbidade administrativa é um ilícito civil, ela não tem foro privilegiado, aquele foro por prerrogativa de função, sabe? Ah, o presidente só pode ser processado pelo STF, os prefeitos só pelo TJ, enfim. A improbidade não tem isso. É o juiz comum mesmo que vai analisar a ação de improbidade administrativa. Tá bom? E aí vem uma outra controvérsia. Antes de falar dessa controvérsia, ainda aqui, quando eu tenho, gente, quando eu falo que eu posso ter natureza civil, penal, administrativa, eu posso ter uma mesma conduta, eu posso ter uma mesma conduta sendo punida de forma diferente nas três instâncias. Por quê? Porque eu tenho o que nós chamamos de independência de instâncias. Então, a mesma conduta, foi lá a pessoinha e praticou essa conduta X. Essa conduta X, ele pode ser punido na esfera civil, pode receber lá uma penalidade. Ele pode responder na esfera penal e receber uma pena. E ele pode responder, se for, por exemplo, um servidor público, na esfera administrativa lá num PAD, num processo administrativo disciplinar. Então, por uma mesma conduta, ele pode receber 3 penalidades distintas. Por quê? Porque nós temos independência das instâncias. Existe uma única possibilidade em que, se eu tenho uma decisão aqui, ela vai afetar o administrativo e vai afetar o civil. Quando que é esta possibilidade aqui? Quando, deixa eu apagar os meus rabiscos, fazer um bonitinho. Quando no penal, quando aqui, ele está respondendo no penal, está respondendo no administrativo e no civil. Quando no penal, aqui na esfera penal, ele for absolvido, aí por 2 situações, pela inexistência do fato, ou por negativa
de autoria. Se ele for absolvido no penal por uma dessas duas, ele vai ser absolvido no civil e ele vai ser absolvido no administrativo. Porque o que está dizendo aqui? Não ocorreu o fato. Ou não foi ele. Então, nesses dois casos, a absolvição no penal gera no civil e no administrativo. Só nesses dois. Se ele for absolvido no penal, por exemplo, por insuficiência de provas, ele ainda pode ser condenado no civil e no administrativo, porque aquela prova pode não ter sido suficiente no penal, mas pode ser suficiente no civil. Então, só nessas duas situações e que eu não tenho. E aí vem mais uma controvérsia na lei de improbidade administrativa. Muitos doutrinadores, eles perguntavam e discutiam se a lei de improbidade administrativa se aplicava aos agentes políticos. Vocês já viram quem são os agentes políticos? São os chefes do executivo e os do primeiro escalão. Aí eles muito se questionavam se os agentes políticos, um governador, um prefeito, eles poderiam responder por improbidade administrativa. Por que essa dúvida? Porque eles já respondem por crime de responsabilidade. E eles diziam assim: não, não pode, porque ele estaria sendo punido duas vezes. E aí ele não pode ser punido duas vezes, tá? Então, eles deveriam ficar só responsabilizados pelo crime de responsabilidade e não pela lei de improbidade. E aí o STF, em 2018, ele foi lá e disse: os agentes políticos, com exceção do presidente da República, então, tira o presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil por atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Então, isso foi o STF, então, estabelecendo. Para resolver essa situação, em 2021, a gente teve a publicação da Lei 14.230. Esta lei, ela incluiu o conceito, incluiu o termo agentes políticos na lei. E aí acabou com essa discussão. Acabou com essa discussão. Ela colocou lá no artigo 2º como sujeito ativo quem que pratica ato de improbidade administrativa? O agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Vejam que ele colocou o agente político aqui. E aí, resolveu. Não se discute mais, que agora está previsto na própria lei. E aí, resolveu essa discussão. Tá bom? Então, estas as controvérsias. E agora a gente entra especificamente na lei e começa a entender quem são os agentes da improbidade administrativa. Começando pela vítima, ou também chamado de sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? A vítima do ato de improbidade administrativa. Bom, o artigo 1º, parágrafo 6º e 7º da Lei de Improbidade Administrativa, ele traz. Quem são os sujeitos que vão ser vítimas da improbidade administrativa? Temos ali a administração pública direta e indireta. Ah, beleza. Quem são eles, então? Me ajudem. Administração pública direta. União, estados, Distrito Federal, municípios. A administração pública indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos. Tá vendo? Então, todos eles podem ser vítimas de um ato de improbidade administrativa. Então, quando eu falo sujeito passivo, eu estou falando da pessoa jurídica que foi vítima de um ato de improbidade administrativa. Tá? Então, administração direta e indireta, mas também, entidades privadas que recebem dinheiro público para custeio ou formação de capital. Então, vejam que estas
estas entidades também podem ser vítimas da improbidade administrativa, desde que ela tenha recebido uma subvenção, um benefício ou incentivo fiscal dos entes públicos. Então, essa é a situação. Aqui, só a observação é que o ressarcimento fica limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Como assim, professora? Digamos que uma entidade recebeu 40 mil de verba pública. 40 mil de verba pública. Só que um servidor lá desviou 60. Eu vou entrar com improbidade administrativa e na ação de improbidade administrativa eu vou pedir só os 40 mil, tá? Por quê? Porque ele fica limitado ao valor. Professor, e os outros 20? Os outros 20 vai buscar com ação privada, certo? É isso que quer dizer essa previsão da lei. Então, quem pode ser sujeito vítima da improbidade administrativa? A administração direta, a administração indireta e as entidades privadas ali que recebam subvenções. Nós temos aqui uma proteção daqueles que recebem dinheiro público. Tá, eu sei quem é a vítima. Quem é o autor, então? Quem pratica ato de improbidade administrativa? Aí a gente encontra no artigo 2º quem é o sujeito, quem é o autor da improbidade administrativa. Então, lá, ali no artigo 2º a gente tem o agente político, o servidor público, e olha como ele é abrangente, gente. Olha só. E todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, estagiários bonitinhos, voluntários, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo anterior. Gente, qualquer um que prestar alguma atividade pública, aquele voluntário que vai lá auxiliar no momento de desastre e aí ele começa a embolsar as doações, ele pode responder por improbidade administrativa. O estagiário que vai lá fazer o estágio na administração pública e começa a desviar ou começa a favorecer uma empresa privada na licitação, vai poder responder por improbidade administrativa. O servidor público que passou no concurso está desviando, vai responder. Aquele cargo, aquele pessoa que está num cargo comissionado, ela foi escolhido pelo prefeito, foi escolhido para trabalhar na prefeitura, pode responder por improbidade administrativa. Esse conceito do artigo 2º, ele é muito amplo. Ele é o conceito de agente público. Todo mundo que de alguma forma vai fazer alguma coisa ali, pode responder por improbidade administrativa. Tá? O mesário lá das eleições, se fizer algo irregular, pode responder por improbidade administrativa. Então, veja, o conceito é bem abrangente. Mas não é só esse. Quem mais? Olha o particular. O particular beneficiado pelo ato de forma direta ou indireta, ou que induziu ou concorreu para a sua prática. Então, além dos agentes públicos, particulares podem responder por improbidade desde que se beneficiem ou concorram para a prática do ato. Então, imaginem que uma empresa X foi participar de um processo licitatório, chegou lá para o servidor e diz assim: ô servidor, se tu fizer eu ganhar essa licitação, eu vou te dar um carro. E aí o servidor vai lá e facilita e faz a empresa X ganhar. Vai responder por improbidade o servidor e a empresa X. Então, eu amplio também para este particular, claro, desde que ele tenha sido se beneficiado ou tenha concorrido para a prática daquele ato. Ok? Pois bem, sabendo quem são os sujeitos, há uma observação aqui quanto ao particular, tá, gente? Quanto ao particular. Para que esse particular seja responsabilizado, tem que sempre agir junto com o agente público, tá? Não é possível propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a presença de agente público. Então, gente, assim, se o caso que a colega mencionou,
Eu tenho uma terceirizada numa escola, tem uma pessoa lá que presta serviços de limpeza ou vigilância numa escola. Se ele ficou amigo de um servidor público e os dois resolveram furtar os computadores da escola, aí eu posso ter os dois respondendo por improbidade administrativa. Por quê? Porque eu tenho um servidor público junto, eu tenho um agente público ali. Se ele sozinho foi lá e furtou os computadores da escola, não vai responder por improbidade administrativa, vai responder pelos crimes contra a administração pública, tá? E a empresa ao qual ele pertence pode responder pela lei anticorrupção, que é a lei que responsabiliza a pessoa jurídica. A lei de improbidade administrativa responsabiliza a pessoa física, ok? Mas sempre, então, para este particular do artigo 3º responder, ele tem que estar junto com o agente público, certo? Tá? Só é possível, é viável o prosseguimento exclusivamente contra particular quando há pretensão de responsabilizar agentes públicos pelos outros fatos em uma demanda conexa. Daí sim, mas se não, sempre junto com o agente público. E eu aplico a esse particular a mesma regrinha que eu vou aplicar para o agente público. Eles vão responder pela mesma conduta. Não dá para um responder por uma e o outro pela outra. Não, os dois vão responder pelo mesmo artigo, porque nós vamos ver que eu tenho 3 artigos, tenho o 9, o 10 e o 11. Se o agente público responde pelo 11, o particular responde junto com ele pelo 11, tá? Então, tenham só esse cuidado. Continuando, vejam só que o parágrafo 1º ali do artigo 3º dali, ele diz: os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica responde se foi ela que cometeu o ato. Os sócios, os diretores, em regra, não respondem, salvo se comprovadamente participaram ou tiveram benefícios. E aí eles respondem no limite da sua participação. E aí vejam o que eu mencionei que não aplica à pessoa jurídica. As sanções desta lei não se aplicam à pessoa jurídica, tá? Caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração, que daí é a lei 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção, tá? Então vejam que a gente tem uma lei específica para as pessoas jurídicas. E aí eu aplico para elas a penalidade da lei 12.846, não aplico da lei de improbidade administrativa. Ok? Qual que é o objeto tutelado pela lei de improbidade administrativa? Bom, a ideia aqui é, aplicar medidas, sancionar, penalizar o agente e buscar o ressarcimento ao erário. É isso que eu busco. O ato de improbidade, gente, isso aqui é importante vocês marcarem e perceberem, porque provas gostam muito de fazer essa pergunta. Ato de improbidade não precisa ser ato administrativo. Lembra que a gente viu quando estudou ato administrativo que tem os atos da administração? Não precisa ser ato administrativo, pode ser um ato da administração. E o ato de improbidade administrativa, gente, ele independe do controle de Tribunal de Contas e do dano, exceto no prejuízo ao erário. Claro que daí, para causar prejuízo, é patrimonial. Mas, ó, independe a aplicação das sanções previstas nesta lei. Independe da aprovação ou rejeição de contas. Eu posso ter as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e ainda assim responder por improbidade administrativa. Essa previsão do artigo 21 é bem importante. Bota um asterisco ali no material de vocês. E aí sim, quais são as modalidades dos atos de improbidade administrativa? Nós temos 3. Tá? Isso aqui já mudou. A gente tinha o 9, o 10 e o 11, quando veio a lei. Aí depois era o 9, o 10, o 10A e o 11. E aí agora, com a última alteração em 2021, a gente tem o 9, o 10 e o 11. Tá? O artigo 9º, ele vai ter, e todos eles têm uma lista, certo? Tem uma lista que, em regra, esta lista tem doutrinadores que vão dizer que é uma lista taxativa, tá? Que não existem outras condutas. Tem doutrinadores que vão dizer que é uma lista exemplificativa. Então, vocês vão encontrar os doutrinadores trazendo tanto, tanto essa discussão, tanto defendendo que é taxativa e, e outro exemplificativo.
Se você lê o artigo, você, de certa forma, percebe que ele não exclui outras situações. Então, em regra, ele seria exemplificativo, não excluindo outras condutas que gerem ali um prejuízo à administração pública. Mas nós temos aí 3 artigos. Artigo 9, o artigo 9 vai trazer, vão ser considerados atos de improbidade que ensejam um enriquecimento ilícito, é quando o agente público ele tem um benefício. Tipo, se você vem a empresa lá e diz, eu vou te dar uma Mercedes se você fraudar a licitação e eu ganhar a licitação. Qual é o artigo, o tipo de ato de improbidade que esse agente causou? Praticou um ato de improbidade que gerou um enriquecimento ilícito. Foi ilícita a conduta dele e ele ganhou uma Mercedes atuando de forma ilícita. Então, enriquecimento ilícito, ele vai responder por um ato de improbidade que gerou o enriquecimento ilícito do agente. No artigo 10, nós temos os atos que causam dano ao erário. Ele não ganhou uma Mercedes, mas ele causou um prejuízo para a administração, porque ao escolher aquela empresa, o preço dela era o triplo do valor de mercado. Então, ele causou um dano ao patrimônio público, ele causou um prejuízo ao patrimônio público. Ele vai responder pelo artigo 10. E o artigo 11 são situações que violam princípios da administração, só que enquanto antes de 2021 simplesmente a violação do princípio gerava improbidade administrativa, com a alteração trazida em 2021, agora eu tenho violação a princípio desde que haja uma lesividade relevante. Por exemplo, antigamente, antes dessa alteração de 2021, lá na lei de licitações diz que o contrato administrativo tem que ser publicado para gerar efeitos interpartes, para gerar efeitos para todo mundo, para gerar efeitos. Se você não publicasse um contrato administrativo, você estaria violando o princípio da publicidade. Mas, poxa, eu só esqueci, ou eu publiquei depois, ou publiquei de uma forma errada. Ele poderia responder por improbidade administrativa no artigo 11. Agora, o artigo 11 ele diz, violou o princípio, mas lesionou a administração pública, ou ele publicou depois e está tudo certo, não causou nenhuma, não teve lesão nenhuma, não prejudicou ninguém. Então, vai ser feita essa análise. É uma violação de princípios, mas quando eu tenho uma lesividade relevante, tá? Então, estas são as situações, e aí vocês vão abrir a lei e vão ler as condutas que configuram improbidade administrativa, tá? Vocês vão abrir que cada artigo tem lá as condutas. Então, tem lá um rol. Inclusive, no artigo 11, a gente tem a prática lá do nepotismo. Então, deem uma olhadinha para ver quais são quais as condutas que geram enriquecimento ilícito, quais as condutas que geram dano ao patrimônio público e quais as condutas que violam os princípios da administração. Então, deem uma olhadinha. Antes também da alteração em 2021, a lei trazia assim, no artigo 9º, deixa eu escrever aqui de novo. Tem que sair porque nessa forma de exibição eu não consigo escrever para vocês. Vinha assim. No artigo 9º, as condutas tinham que ter dolo. No artigo 10, era dolo ou culpa. E no artigo 11 era dolo. Com a alteração de 2021, isso daqui foi tirado. Hoje, só se considera improbidade administrativa os atos dolosos. Então, eu preciso do dolo. Se praticou uma conduta, eu gerei dano ao patrimônio público, mas eu gerei um dano de forma culposa, não vai responder por improbidade administrativa, tá? Vai responder por outra coisa, talvez uma violação ao princípio, mas tem que comprovar dolo, só se tiver dolo. Se praticou qualquer dessas condutas com culpa, não vai responder por improbidade administrativa. E outra, gente, não é qualquer dolo. Veja. Só para a gente deixar claro, então, enriquecimento ilícito, atos dolosos,
prejuízo ao erário do artigo 10, atos dolosos, e violação de princípios, atos dolosos, tanto os comissivos quanto omissivos. Só que assim, não é qualquer dolo, tá? É dolo específico. O que que é o dolo específico? Eu quero realizar aquela conduta e quero prejudicar a administração pública. Esse é o dolo específico. Alguns doutrinadores criticam muito esta exigência de dolo específica. É o mesmo dolo lá do Código Penal. Porque eles dizem que se tornou muito mais difícil qualquer responsabilização por improvidade administrativa quando eu exijo dolo específico, gente. Podia ter deixado só o dolo. Não. Dolo específico. Como que o Ministério Público vai provar a intenção de praticar a conduta mais a intenção de prejudicar a administração? Porque dolo específico é esse, as duas situações. Eu quero fazer o ato e eu quero prejudicar a administração. Isso é dolo específico. É muito difícil provar dolo específico. Então, muitos doutrinadores criticam esta exigência, dizendo que com isso a improbidade administrativa perdeu o seu sentido. A lei de improbidade perdeu o seu sentido, porque ela gera. Gente, se era uma lei que gerava medo nos políticos, era essa. Eles morriam de medo de improbidade administrativa. Hoje, como é mais difícil provar conduta, ela ficou mais amena. Mas é. Então, hoje, tanto no parágrafo 1º, ó, tudo incluído pela Lei 14.230 de 2021. Considera atos de improbidade as condutas dolosas do artigo 9, 10 e 11 desta lei. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. Não basta eu querer, tem que ter intenção de fazer o negócio. E o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Então, hoje, para você buscar uma responsabilização por improbidade administrativa, eu preciso disso, eu preciso desse dolo específico, essa vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Eu tenho vontade de fazer a conduta e de prejudicar. Aí eu tenho um dolo específico. E aí? E se praticou um ato de improbidade administrativa, quais são as sanções aplicáveis? As sanções estão disciplinadas no artigo 12 da Lei 8.429. E aí eu tenho lá as sanções previstas neste artigo 12 e para todos os artigos, tá, gente? Ele só vem cada inciso, traz as penalidades, as sanções de cada artigo. Mas eu vou ter lá perda de bens e valores acrescidos indevidamente, perda da função pública, ressarcimento integral do dano, quando houver, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais. Estas são as sanções. E elas vêm divididas por conduta. Então, quem praticou ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, quem praticou ato de improbidade que configura enriquecimento ilícito, gente, então vejam, cada sanção, ela é de acordo com o ato que foi praticado. Então, se praticou ato de improbidade, que importa enriquecimento ilícito lá do artigo 9º, tem perda de bens e valores acrescidos? Tem. Se praticou prejuízo ao erário, tem perda de bens? Tem. Princípios, não. Em qualquer delas, se houver dano efetivo, tem que ressarcir. Perda da função pública no 9 e no 10, no 11 não. Suspensão de direitos políticos até 14 anos do artigo 9º, até 12 anos do artigo 10, e não tem no artigo 11. Multa civil. Se for uma conduta do artigo 9º, valor do acréscimo patrimonial
tá? Então, o quanto teve de acréscimo patrimonial. Do artigo 10 é o valor do dano, e nos que violam princípios, o valor da multa pode ser prevista até 24 vezes o valor da remuneração do agente. Antes era 100 vezes. Isso daqui mudou, tá? Com a lei de 2021. Então, passou a 24, até 24 vezes o valor da remuneração do agente. E a proibição de contratar com o poder público, até 14 anos, se a conduta for do artigo 9º, até 12 anos do artigo 10 e até 4 anos do artigo 11. Então, vejam, a depender da conduta praticada, você tem as sanções específicas. E aí, cada inciso, lá do artigo 12, vai trazer esta previsão das penalidades. Ok, gente? Isso, então, o que nós temos de previsão em relação à improbidade administrativa. Importante aqui a gente mencionar que estas sanções, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a depender da gravidade do fato. Tá? Então, pode, pode ter, tá? Ele foi condenado pelo artigo 9º, pode ter perda dos bens, ressarcimento e multa. Pode ter perda, suspensão de direitos políticos e multa. Aí o juiz vai definir qual é a penalidade a depender da gravidade da conduta, né? Então o juiz lá na sentença ele vai fixar, e é claro, as sanções somente podem ser executadas após o trânsito em julgado. Então tem recurso lá, enfim, pode não ser executada, que é a questão. Mas essas sanções, a partir do trânsito em julgado, por exemplo, trânsito em julgado, vai gerar a suspensão dos direitos políticos. Vejam, gente, até 14 anos. Pode ficar esse tempo aí com os direitos políticos suspensos, sem poder votar e sem poder ser votado. Para um político, essa é a pior parte, é gerar uma inelegibilidade. Ok? Então, essa parte material da lei de improbidade administrativa. Para a gente finalizar aqui a improbidade administrativa, só alguns toques, só algumas situações em relação à ação judicial de improbidade administrativa, tá? A gente tem hoje a gente tem na lei de improbidade administrativa. Então, quando a pessoa comete algum ato de improbidade administrativa, ela vai responder uma ação. Geralmente, a ação, via de regra, é chamada de ação de improbidade administrativa. Alguns questionam se poderia ser uma ação civil pública, enfim. Vamos seguir com ação de improbidade administrativa, seguindo a regra da 8429, tá? Ela não constitui uma ação civil, então eu não posso ajuizar uma improbidade administrativa por uma situação que é resguardada pela ação civil pública. Tá? Isso veio no artigo 17d. Então, ação de improbidade administrativa pelos atos lá do artigo 9º, 10 ou 11, ok? Não é obrigatória a existência de inquérito civil, pode ingressar, o Ministério Público pode ingressar diretamente com ação de improbidade administrativa. Como é que funciona a ação de improbidade administrativa? A gente tem um processo administrativo e um processo judicial. Lá nos artigos 14 a 18, a gente tem a descrição do processo administrativo e depois tem o processo judicial. No processo administrativo, na esfera administrativa, imagine que você é servidor público e aí alguém lá tomou conhecimento de que você favoreceu a empresa a vencer o processo licitatório. Aí a pessoa que tomou conhecimento disso, veja o artigo 14, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa para que seja instaurada investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade. Então, qualquer pessoa vai lá na autoridade competente e vai dizer, olha, o servidor X, naquela licitação, ele favoreceu a empresa, entrega lá os documentos que você tem de comprovação e então você apresentou essa representação. Essa representação, ela será escrita, reduzida a termo e assinada, então você assina lá. Vai ter a qualificação do representante, as informações sobre o fato
quem é quem é o autor daquele fato e as provas que a pessoa tem conhecimento. Porque não pode chegar do nada e acusar alguém do nada, né, gente? Tem que ter ali indícios, tem que ter ali uma noção, alguma, pelo menos, algumas indícios que levem a provas, né? Então, pode representar. O Ministério Público também pode, por meio de inquérito civil, apurar estas condutas. Tá? O procedimento no Ministério Público é um procedimento inicial. Ali na esfera administrativa também. Vai ser instaurado, se é servidor público, vai ser instaurado um PAD para apurar aquela conduta. E aí, apurou a conduta, percebeu que é um ato de improbidade, vai comunicar ao Ministério Público ou vai ingressar com ação de improbidade administrativa, tá? Se a autoridade recebeu a representação e não tem essas formalidades, aqui, faltou alguma coisa, não tem prova, não foi só, né? Ele vai rejeitar a representação. Ah, professora, mas eu fui lá na autoridade administrativa e a autoridade administrativa rejeitou porque é amiga do servidor. Ah, tá bom, vai lá no Ministério Público, tá? A rejeição, e aí você já avisa que você comunicou à autoridade, e a autoridade rejeitou porque é amigo. Já avisa o Ministério Público. Então tem essa possibilidade de ir ao Ministério Público. Mas se a representação, os requisitos estão preenchidos, a autoridade vai instaurar o processo administrativo e vai apurar os fatos, tá? E aí essa comissão que vai apurar os fatos na via administrativa, ela vai ela vai informar o Ministério Público e vai informar o Tribunal de Contas que existe esse processo administrativo para que eles possam acompanhar o procedimento. Tá? Então, eles podem acompanhar o processo administrativo. E aí, digamos que no processo administrativo ficou comprovado ali uma conduta irregular, enfim. Quem que pode ingressar com a ação? Gente, isso daqui é bem interessante, tá? Antes da 14.230 de 2021, a Lei 8.429 dizia: Ministério Público ou pessoa jurídica interessada pode ingressar com ação de improbidade administrativa. A 14.230 veio lá e disse assim: o Ministério Público pode apresentar ação. Ele tirou a pessoa jurídica interessada. Só que o STF, em 2022, vem lá e diz assim: os entes públicos que sofreram prejuízos em razão dos atos de improbidade também estarão autorizados, de forma concorrente com o Ministério Público, a propor ação e a celebrar acordos de não persecução civil, ou acordo de leniência aqui, e a celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Então, o 14.230 disse que era só MP. O STF foi lá e incluiu de volta a pessoa jurídica interessada. Então, nós temos esses dois que podem ingressar. Geralmente é o MP, tá, gente? Na prática, é o MP. E aí, como é que funciona? Fez lá o processo administrativo, tem indícios ali, respondeu lá na via administrativa, Ministério Público ingressou com a ação de improbidade administrativa. A pessoa que é o autor do fato, né, o réu, ele é notificado, antes da citação, ele recebe uma notificação para ele se manifestar, que chama manifestação prévia. Então, antes mesmo da citação, ele se manifesta dizendo: olha, não é caso de improbidade, nem adianta continuar. Ele vai lá trazer algumas razões que possam impedir o juiz de aceitar a ação. Isso é o que ele vai fazer na manifestação prévia. Ah, juiz, não é improbidade, não sei o quê. Ah, fui absolvido pela. Ele vai. A justificativa dele aqui não é a defesa no processo, porque ele não vai adiantar as teses de defesa. Ele vai tentar convencer o juiz a não receber a improbidade administrativa. Ah, por algum motivo, não. Então ele justifica ali, ele tenta fazer com que o juiz já rejeite de cara, de início, o pedido do Ministério Público. E aí, na improbidade administrativa, nós temos algumas cautelares. Claro que isso daqui é só o juiz que determina, é só judicial. No administrativo não é possível. O que tenho, então, as cautelares? É possível a cautelar de afastamento preventivo. Digamos que aquele servidor que praticou o ato de improbidade, ele está lá coagindo os colegas que seriam testemunhas. Aí a autoridade administrativa pode afastar, ele manda para casa com remuneração, porque não é uma pena. Ele vai ser afastado para não ficar coagindo as testemunhas. Então, é possível que ele seja afastado aí
Esse afastamento não pode ultrapassar 60 dias, tá? É, admitida uma prorrogação motivada por igual período. Então, tem ali essa, essa possibilidade. Na verdade, por 90 dias, porque é diferente do afastamento do processo administrativo disciplinar, aqui 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Então, pode afastar o servidor. Posso ter também um, um pedido de indisponibilidade de bens. O artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, ele traz a possibilidade de, de que seja determinada a indisponibilidade de bens. Digamos que ele desviou lá os bens ou ele causou um prejuízo. Só que se eu não fizer nada, ele vai se desfazer dos bens e quando ele for condenado, não vai ter mais bens para ele arcar com a responsabilização. Então, para evitar esse perecimento desses bens, pode ser solicitada a cautelar de indisponibilidade de bens, tá? Para evitar que no final do processo, apesar da condenação, ele não tenha mais os bens e aí não tenha como cumprir as medidas sancionatórias, tá? Então, é possível que se determine essa indisponibilidade desses bens, tá? Justamente para que, enfim, se proteja, se tenha, para que no final eu tenha bens suficientes ali para arcar com a condenação. Essa cautelar, ela envolve a possibilidade, inclusive, de bloqueio de contas e aplicações financeiras do acusado, ainda que essas contas estejam fora do país. Tem os convênios ali de tratados internacionais, pode determinar bloqueio de contas fora do país. Isso é possível também, tá? Com essa cautelar de indisponibilidade. Tá? Claro que a possibilidade de indisponibilidade de bens, ela depende ali de comprovação de perigo, de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, da probabilidade do direito, então tem que provar, né, tem que demonstrar que há realmente um risco de que, não vai ter bens ao final do processo. Então tem que comprovar ali aquela situação. Se tem mais do que um réu, a indisponibilidade de bens não pode ser maior do que o valor ali devido na ação, tá, gente? A ideia é que eu vou buscar essa indisponibilidade, gerando o menor prejuízo possível ao acusado, sem arriscar a solvência dele, certo? Então, é possível essa indisponibilidade de bens, tá? Ainda é possível as medidas ali. A lei fala em sequestro, mas na verdade é arresto, para verificar quantos bens ele tem, enfim, dentro ainda da indisponibilidade de bens. Então é possível estas cautelares ali justamente para que no final seja possível enfim, que eu tenha efetivamente meios de efetivar o cumprimento da sentença. Pois bem, sabendo que é possível essas cautelares, eu trouxe para vocês alguns artigos aqui, depois vocês podem dar uma olhadinha. Deixa eu voltar. Ó, tem um artigo 16 que fala que é possível, né? é, Poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade dos bens dos réus para recomposição do erário. Dessa decisão cabe agravo de instrumento. Não pode decretar indisponibilidade de quantia até 40 salários mínimos em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou conta corrente, que é o mínimo, né, de sobrevivência. Então, se tiver só esse valor, não pode. E também não pode decretar indisponibilidade do bem de família do réu, tá? Só se ele é fruto de vantagem patrimonial indevida. Então, tem algumas regrinhas na lei. Pedido de indisponibilidade, como eu disse, tem que demonstrar perigo de dano, risco ou resultado útil. Tá? Então, é possível, e ainda na improbidade administrativa, olha o que o STJ decidiu em 2021. São cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial
no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. O que seriam essas medidas executivas atípicas? Retenção de passaporte, da carteira de motorista. Ele pode para tentar forçar aquela pessoa a cumprir. Então, é possível também essas medidas atípicas, tá bom? E ainda em questão do regime de prescrição, ele não retroage. A prescrição só vale a partir da publicação da lei. Olha outras novidades que a lei trouxe, que essa alteração da lei, através da 14.230, ela trouxe. Possibilidade de solução consensual, não é possível chegar num acordo, tá? Se não houve acordo, vai ser apresentada, então, lá, tá, a petição inicial, e aí o réu vai ser citado para apresentar a contestação, tá? E daí tem ali todo o procedimento, né, para vocês darem uma olhadinha depois, que fala todo como que é o procedimento, até que chega lá na sentença, que pode decidir ali condenando ou absolvendo, ou condenando parcialmente ou absolvendo, tá? Eu não aplico a presunção de veracidade dos fatos. Vocês vão aprender quando, por exemplo, eu sou citado a apresentar contestação e eu não apresento contestação, no Código de Processo Civil, tem efeito de revelia. O que é revelia? São considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Isso no civil é bem comum. Se você não contesta, quer dizer que você concorda com o que o autor disse. Aqui não tem isso, tá? Não é porque eu não contestei que eu vou considerar verdade o que o autor falou. Ou ainda o Ministério Público vai ter que provar, certo? Não pode ajuizar mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato. E então a gente tem aqui toda essa situação e ainda o 23A. Olha que interessante. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão de atos de improbidade administrativa, para eles conhecerem esse procedimento, saberem como ele funciona. E aí a gente tem os acordos de leniência, também chamados de delação premiada. Isso foi muito debatido na Lei de Improbidade Administrativa antes dessa alteração. Tinha muita controvérsia, se podia, se não podia aplicar, enfim. Essa delação premiada, também chamada de acordo de leniência, ou também chamada de acordo de não persecução civil, com a 14.230, ela foi, então, incluída no artigo 17b. Então, foi incluído na Lei de Improbidade Administrativa, tá? Só que não tinha efetivamente um regulamento. E aí, com a 14.320, eu troquei, eu falo 230, não, 14.320. 14.230. Nossa, fugiu o negócio. A lei de 2021, de vez em quando a gente dá uns brancos, enfim. A lei ali de 2021, ela veio e trouxe, ela regulamentou como vai funcionar o acordo de não persecução civil, ou acordo de leniência, ou delação premiada, enfim, na lei de improbidade administrativa. Então, a partir desta lei, a partir de 2021, se autorizou a utilização deste instituto na lei de improbidade administrativa. Então, vejam que agora eu tenho isso previsto na lei, antes não tinha, e aí gerava uma série de dúvidas, uma série de discussões. Então, 14.230, ela trouxe a previsão, a possibilidade de utilização da delação premiada na lei de improbidade administrativa, tá? Então, hoje a gente tem aqui a previsão. O órgão do Ministério Público, ele tem legitimidade, eu vejo, o Ministério Público poderá, então é o Ministério Público que tem legitimidade para realizar, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados, não? Tem que acontecer alguma coisa, não pode ser simplesmente fazer o acordo e não acontecer nada. Então, tem que haver o integral ressarcimento do dano ou a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados.
Então, vejam que eu tenho essa possibilidade. A celebração do acordo, ele depende da oitiva do ente lesado, então o Ministério Público propõe, mas tem que ver se o ente lesado ele concorda, né, com a realização desse acordo. Pode ser momento anterior ou posterior à propositura da ação, certo? É, Se caso o acordo seja firmado em momento anterior ao ajuizamento da ação de improbidade, é, será necessária aqui a aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para a promoção de arquivamentos de inquéritos civis. Então, posso fazer esse acordo ainda antes da propositura da ação de improbidade administrativa. E proposta ou não ação de improbidade, a realização desse acordo depende de homologação judicial, tá? Então, tem que ter, o juiz tem que homologar, tem que verificar se está tudo certo, né? Enfim, então tenho que observar se todos os requisitos foram observados na realização do acordo, mas hoje tem a previsão na própria lei, o artigo 17D, e traz. Então, a lei hoje ela estabelece os parâmetros para a celebração do acordo. Se fizer acordo com um dos acusados, pode o Ministério Público propor a ação em face dos demais, tá? Enfim, dentro dessa situação é possível, então, muitas vezes, mitigação de danos com implementação de programas de integridade, implementação de algumas medidas preventivas. Então, é possível ali, nesse acordo de não persecução civil, colocar algumas cláusulas para facilitar aqui a recuperação ali dos valores desviados em prol da pessoa jurídica lesada. Lembrando que há um impedimento de celebração de novo acordo pelo período de 5 anos, tá? Então, a gente tem essa situação. Pode fazer, e só pode fazer um novo depois de decorridos 5 anos. E aí, quando houver ação de improbidade, houver condenação, valores, para quem que vai esses valores? Vai para a pessoa jurídica lesada, tá? Então, os valores serão revertidos em favor da pessoa jurídica prejudicada. E o prazo de prescrição, ou seja, o prazo para ingressar com a ação de improbidade administrativa, hoje, né, com a lei, depois da Lei 14.230, antes a gente tinha diversos prazos, hoje é prazo único, 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, 8 anos para todo mundo. Tá? A ação de improbidade administrativa, ela segue o rito ordinário, né? Então, segue ali certinho, e aí tem ao final ali a sentença do juiz condenando ou não. Para finalizar, é importante mencionar para vocês que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, instituiu o Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, né? E aí, quando uma pessoa é condenada, vai lá o nomezinho lá para esse cadastro, e aí os outros entes podem consultar e verificar se houve o cometimento de um ato de improbidade, uma condenação por ato de improbidade administrativa. Ok, gente? Alguma dúvida sobre este tema?